Fala aí, seus loucos da cabeça, vocês estão bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje falaremos sobre o romantismo nas artes plásticas. Sim, o romantismo. E não é um assunto chato, vocês vão ver. O vídeo foi dividido em partes, em duas partes. Falaremos primeiro sobre as principais e fantásticas obras europeias e depois sobre as poucas e bizarras do Brasil. Você ouviu direito, existem muitas boas obras do Brasil sobre o romantismo. Então sem mais demoras, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. O romantismo é todo um período cultural, artístico e literário, sabe, toda aquela nuvem do pessoal de humanas, que começou na Europa no início do século XVIII e se espalhou pelo mundo até o finalzinho do século XIX. O berço do romantismo pode ser considerado três países: Alemanha, Itália e Inglaterra. Mas foi na França que o romantismo ganhou a sua força, aquela fama, como nenhum outro país. E foi através dos artistas franceses que os ideais românticos se espalharam pela Europa e pela América. As principais características desse período são a valorização de emoções, a liberdade de criação, o amor platônico, é estranho, mas é, temas religiosos, individualismo e, é claro, o nacionalismo e a história do seu país. Esse período recebeu uma forte influência das ideias de iluministas e de liberdade conquistadas na Revolução Francesa. Então fica aí com vocês a análise do quadro famosérrimo de Eugène Delacroix. O nome do quadro é La liberté guidant le peuple. La liberté guidant le peuple. Olha aqui, hoje eu vou falar sobre um quadro muito conhecido na Revolução Francesa, que é de Eugène Delacroix, que o quadro se chama A Liberdade Guiando o Povo, correto? Correto. E ele foi um quadro feito na Revolução Francesa, que essa revolução ocorreu em 1830, e nesse quadro retrata uma mulher, ela não tá com a vestimenta de cima do corpo, mostrando os seios para fora, que significava um sinal de liberdade, que as pessoas não tinham medo de ir pra rua para querer a revolução. E esse movimento revolucionário ocorreu nesse tempo aí de 1830. É uma pintura feita a óleo. O Caminhante sobre o Mar da Névoa foi feito por Caspar David Friedrich em 1818 sobre pintura a óleo. Esse quadro possui as essências principais do romantismo na estética. É uma pintura feita atrás de uma paisagem nela. E quando a gente olha essa paisagem, a gente quer saber o que tem além dessa paisagem. Os personagens desse autor, desse pintor, estão sempre de costas e olhando para o horizonte. O homem que está nesse quadro, ele é um andarilho que está com um sobretudo e um cajado. O lugar de inspiração para esse quadro foi um lugar que fica na Saxônia e Boêmia. O nome do lugar é Elbissandistengerbridge. Eu não entendi o que ele falou. Olha pra câmera! Esse quadro possui uma frase, né? O autor possui uma frase. Eu vou ler aqui agora pra vocês. A frase é: fecha teu olho corpóreo para que possas antes ver tua pintura com o olho do espírito. Então traz para a luz do dia o que viste na escuridão, para que a obra possa repercutir nos outros, de fora para dentro. Acabou? Não acabou. Já deu 2 minutos já. Ofélia. Ofélia é uma da personagem secundária da peça Hamlet, que morreu afogada em um possível suicídio. A bela Ofélia é privada ao seu amor e começa a demonstrar loucuras pela morte de seu pai, Polônio, que foi assassinado por Hamlet. Enquanto a Ofélia enlouquece, o Hamlet apenas finge perder o juízo para conseguir vingar a morte de seu pai, falecido rei Hamlet. E sua melancolia forjada atinge tal grau que o leva devagar sobre o suicídio. Ao longo dos tempos, o interesse dos pintores recaiu sobre Ofélia, mais precisamente sobre sua loucura e a morte nas águas. A predileção pela personagem em detrimento de outras é considerável. Não há outra personagem de Shakespeare que tenha sido mais retratada na pintura desde 1740. Ela foi retomada pelas artes plásticas como arquétipo. Errou! Arquétipo da donzela indefesa. Teodoro Geracal e sua obra de arte A Balsa de Medusa, a pintura foi inspirada no náufrago de Fragata Medusa, em 1816, que
ia da França para Senegal. O autor é Teodoro Genera. Onde ver essa obra? No Museu de Louvre, Paris, França, ano de 1818, e a técnica dela é o olho sobre a tela. Depois do naufrágio de 147 pessoas, não conseguiram lugares nos botes salva-vidas, e por isso se amontoaram em uma pequena jangada construída precariamente com tábuas, cordas e partes do mar. A Batalha do Havaí foi feita por um paraibano chamado Pedro Américo, que nasceu no município de Areia e foi morto em Florença, na Itália, no ano de 1905. Ele é um dos maiores pintores brasileiros, ele é um dos mais gênios. Ele pintava muito sobre temas heróicos do seu país, né? Esse quadro, ele foi feito sobre a Batalha do Paraguai que ocorreu aqui no Brasil, né? Que foi a Batalha do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, tudo junto. Esse quadro, ele é relacionado ao romantismo porque a pessoa que vê sente uma dor naquele quadro, porque ele fez com o intuito de mostrar o sangue que foi derramado naquela batalha sangrenta. O quadro tem dois personagens importantes do militarismo brasileiro, que é o Duque de Caxias e o General Osório. E eu só queria falar isso, meu nome é Bertola, agradeço pelas pessoas que estão vendo esse vídeo. Adeus, tchau. E nesse quadro retrata uma mulher que ela não tá com a parte de cima aqui, que significava quando ela tava com Nesse quadro Nesse quadro mostra uma mulher que não tá com as partes de cima do corpo. A parte Não para. Olha. E só isso mesmo que eu tenho pra falar. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you